Cenas de desespero e desordem tomaram as praias do enclave espanhol de Ceuta, localizada no norte da África. Em questão de poucas horas, dezenas de milhares de pessoas contornaram as barreiras marítimas da fronteira e atravessaram a nado partindo do território marroquino até alcançar a costa espanhola. Viva Espanha! Viva Espanha! Viva Espanha! A cidade fica no litoral do Mar Mediterrâneo, na região do Estreito de Gibraltar. Apesar de pertencer à Espanha há cerca de 4 séculos, o Marrocos reivindica a soberania sobre o território, o que gera atritos diplomáticos recorrentes. Estimativas apontam para 60 mil migrantes que realizaram a travessia em um curtíssimo espaço de tempo. Um contingente tão expressivo que desestabilizou a infraestrutura da cidade. O número representa mais de 70% da população local, que tem cerca de 85 mil pessoas. ¿Tú estás bien? Estás bien. Vale. Muchas gracias. Trabajar. Yes. Trabajar. مزيان bien. عملنا وصلنا هنا الحمد وصلنا لله. الحمد لله. ¿Cuántas horas en el mar? Yo, 2. 2 horas. Sí. Mi hermano pequeño. ¿Cómo No estás? tengo tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy mal. ¿Cuántas horas llevas en el mar? Más de 4 horas. Enquanto milhares de jovens marroquinos comemoram ao alcançar o solo europeu, equipes de emergência tentavam conter feridos e encaminhar grupos para centros de acolhimento, que já operam acima da capacidade há vários dias. Ao menos 57 mortes por afogamento durante a travessia foram confirmadas pelo governo de Ceuta. Grupos de invasores romperam os portões de acesso e cercas de contenção. Muitos apedrejaram veículos policiais. Ceuta é uma cidade autônoma e seu chefe de governo é o presidente Juan Jesús Vivas. Ele qualificou a situação como uma emergência sem precedentes e apelou ao governo central espanhol por um plano de resposta nacional centralizado. Considera urgente e inaplazable la adopción por parte del Gobierno de la Nación de las siguientes medidas. 1. La declaración de emergencia nacional al amparo de lo previsto en la normativa sobre seguridad nacional. Mas o que permitiu que um movimento dessa magnitude acontecesse de forma tão repentina? E como uma cidade espanhola na África virou o epicentro de uma das maiores crises de segurança do continente europeu. Para entender uma possível causa desse evento, é preciso recuar até a decisão proferida pelo Tribunal Supremo da Espanha no início de julho deste ano. A Alta Corte entendeu que os migrantes interceptados no mar não se enquadram no regime especial de recusa imediata na fronteira. Em termos práticos, a decisão restringiu os chamados retornos imediatos para quem chega nadando na fronteira espanhola, impedindo a repatriação automática sem a devida abertura de um processo formal. Analistas apontam que essa determinação criou um incentivo direto para o aumento do fluxo migratório. O Ministério do Interior da Espanha acusou abertamente redes de tráfico de pessoas de explorar e instrumentalizar essa brecha jurídica para inflar o fluxo de travessias. Grupos criminosos passaram a divulgar a mudança legal, promovendo a ideia de que a entrada pela água garantia a permanência no território europeu. Apesar disso, muitos dos jovens que desembarcaram nas praias afirmaram desconhecer os detalhes técnicos da decisão judicial, tendo sido arrastados pelo efeito de manada. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez declarou que o governo estava totalmente concentrado em restabelecer a ordem e mobilizou reforços militares e forças de segurança para Ceuta. O líder, porém, já havia dado declarações anteriores de que a Espanha era um país acolhedor e que concederia anistia aos imigrantes ilegais. Some say we've gone too far, that we're going against the current, but I would like to ask you, when did recognizing rights become something radical? When did empathy become something exceptional? Spain is above all a welcoming country, and this is the path we choose: dignity, community and justice.
Além do envio de tropas do Exército para patrulhar a costa e apoiar a Guarda Civil, o Ministério do Interior afirmou atuar em colaboração com o governo do Marrocos, prometendo deportar quem ingressou ilegalmente e contendo novas investidas em massa. A crise reacendeu episódios anteriores de alta tensão diplomática, como o evento de 2021, quando milhares de pessoas cruzaram a fronteira em um único dia, trazendo de volta o debate sobre o controle migratório em cooperação com países vizinhos. Para este cidadão espanhol, o governo está abrindo as portas para imigrantes fazerem o que quiserem do país. Hemos abierto las puertas a auténticas alimañas, bestias, salvajes. Me da igual lo que digan. ¿Es delito de odio? Muy bien. Yo prefiero tener un delito de odio a que maten a mi hija. Como mujer, esto es para vivirlo. Esto es una invasión. Han empezado por Ceuta, pero esto es la frontera a España, la frontera a Europa. Hoy ha sido Melilla, mañana será Canarias, pasado será Tarifa. De verdad, es que no hay derecho. Lorena, la verdad que ahora estamos en un momento muy complicado. No cenário internacional, o episódio repercutiu imediatamente. O governo de Giorgia Meloni, na Itália, reagiu com dureza à crise, sugerindo que considera suspender o regime de livre circulação entre os países. Conforme explica Priscila Caneparo, especialista em direito internacional à CNN Brasil. A gente tem, uma liberdade de circulação de pessoas, bens, enfim, dentro do contexto da União Europeia, mas existe um tratado que se chama Tratado de Schengen. Esse Tratado de Schengen, que permite a liberdade de circulação, ele tem um pontozinho que fala: se ocorrer algo que coloque em risco a segurança nacional daquele Estado, as fronteiras podem ser reestabelecidas. E dentro dessa perspectiva, o que a Itália e os outros países fronteiriços podem vir a alegar, e o que a Itália está alegando de fato nesse momento? É que dentro desse influxo migratório pode acontecer de respingar em território italiano uma rede de tráfico de pessoas, uma rede criminosa advinda do Marrocos, e por consequência a Itália entende, o governo da Meloni entende que de fato existe justificativa para a reinserção das fronteiras. Obviamente, essa é uma justificativa formal, uma justificativa respaldada no Tratado de Schengen, mas a gente sabe que, em contrapartida, existe um grande problema atrelado aqui, eu vou abrir um pouco o escopo, também para a Grécia, também para outros países que fazem, banham-se pelo Mediterrâneo, que acaba sendo o problema migratório advindo do continente africano, respaldando apenas em sua situação territorial. Ou seja, a União Europeia não possui ainda um programa robusto capaz de redistribuir esses migrantes, que sejam ilegais ou não, ingressam mais facilmente por intermédio dessas fronteiras marítimas, seja principalmente aqui por Espanha, por Itália e pela Grécia. A ministra do Interior da Finlândia, Mari Rantanen, elogiou a proposta de Meloni e afirmou que os demais países deveriam seguir o exemplo da Itália. O chanceler alemão Friedrich Merz disse esperar que todos os países da União Europeia cumpram sua obrigação de proteger as fronteiras externas do bloco. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou que as imagens de Ceuta eram inaceitáveis. Lideranças políticas conservadoras que historicamente apontavam os riscos das políticas de fronteiras abertas agora pressionam por reformas rígidas no bloco. Eles defendem deportações em massa e o fechamento ostensivo das fronteiras. O líder da oposição na Espanha, Santiago Abascal, culpou o primeiro-ministro espanhol pelo caos na frontera. Pedro Sánchez, con su regularización masiva, ha provocado una invasión de nuestra frontera que hoy están viviendo en primer lugar los españoles de Ceuta. Sánchez actúa como un enemigo de los españoles. Cada puñalada y cada violación futura habrán sido importadas directamente por Sánchez. El colapso en la sanidad y en la vivienda serán la obra y la herencia de Pedro Sánchez, porque él es el mayor culpable de todo lo que padecemos y padeceremos los españoles. O presidente americano Donald Trump também se pronunciou. I saw Spain yesterday and I watched the catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country by hundreds of thousands of people. And that same thing's going to happen to us if the Republicans don't get elected, except worse, much bigger. Já o presidente francês Emmanuel Macron ofereceu a Madrid todo o apoio necessário caso solicitem, inclusive por meio da agência Frontex,
a Agência de Controle de Fronteiras da União Europeia. Now we are witnessing an invasion. They are not refugees. No, this is an invasion of mass Islamization of Europe. And so this is a global political agenda by the powerful of the world to destroy Europe culturally and religiously. I mean, to destroy Christianity ultimately in Europe. O Ocidente está marcado pelo aumento de divórcios e políticas de redução da população global, com baixas taxas de natalidade, principalmente na Europa. Em contraste com o Islã do Oriente, que cresce com taxas de 3 filhos por mulher, projetando 2,8 bilhões de muçulmanos até 2050. We are the messengers of the messenger. We are the representative of this deen of Islam. We have to be the solution. The future is ours. Every ideal nightmare of a Muslim Europe will come true. They can be as mad as they want. I don't care. America will be a Muslim country. Russia will be a Muslim country. Islam will enter every house. A islamização do Ocidente, impulsionada pelas migrações e taxas de natalidade mais elevadas em comunidades muçulmanas, tem aumentado a crise de identidade nacional nos países europeus. Esse cenário se estende para o resto do mundo e chega também na América. 2060 Muslims will be the biggest religious group the world over. What are you going to do then? Actually, are you going to oppose Sharia even then? We have families, we are making babies. You're not. Our population is going down the slump. One day we can have a Muslim majority nation here in Canada. Right in your face. Look, Islam will enter every household, whether you like it or not. And you're going to be seeing more and more of these types of people who know that this society and the direction that it's going in is not the right direction, are going to be coming to Islam. Community leaders have been speaking to the police as well because... Free Palestine! Free Palestine! Fuck Idi Amin! Right, I think, apologies for the language you're hearing, but a sense of the anger, I think you can hear there. Yeah, Katie, I think Becky, I apologise. We need to leave you there and... A, it will undermine Europe. B, it now, as we speak, produced fascism in Europe on a level that we've not seen before. And a move to the radical right in Europe that we've never seen before. Because people want to defend themselves against it. אני איראני, אבל לא של קהילת יהודי איראן, אלא איראני של המוסלמי האיראני. אז תיקח בחשבון, כל דעות שלי זה דעת מיעוט. סגנון הדיבור שלי, תפיסת עולם שלי, זה חלק מהמיעוט. אלג'יר הגיע, מוחמד הגיע לצרפת. עכשיו בעולם הליברל המצרפתי המערבי שהמציאו ליברליזם, אומרים קבלת אחר. אז קיבלו. יש עוד משהו אחר, קוראים לזה שוויון. אז אופה מוחמד עכשיו שהגיע מאלג'יר, הוא שווה ג'ניפר הבולונדי הסקסי הצרפתית. שוויון. טוב, מוחמד עובד בצרפת, ואופה מקבל אזרחות צרפתית. מוחמד מתקשר לעוד מוחמד באלג'יר, ואומר יש מלא חמורים פה. אני שווה ג'ניפר. אז מוחמד מביא עוד מוחמד, ועוד מוחמד, ועוד מוחמד. והליברלים החמורים האלה מחבקים עוד יותר. עכשיו יש 9 מיליון שם.
עוד 50 שנה נגמר הצרפות. نظرتي أنا الشخصية الأوروبيين فليسامحني بعض المسلمين الأوروبيين يفتحون دولتهم للمسلمين ويستوعبونهم للجوء انظر واسمع وحدث ولا حرج كيف بيتعاملوا مع الناس إيواءات استضافات بيعطوا لبعض الناس النازحين من فلسطين ومن بعض الدول العربية بعض الرواتب طبعا هذا ليس مبرر لإنسان ينزح لكن أنا بأرى في هذه الرحمة اللي بيقدموها للمسلمين قد فقدت في بعض الدول العربية. مشروع هجرة الفلسطينيين وغير الفلسطينيين إلى أوروبا يعني هذا التواجد الكبير للغرباء في أوروبا وستنتهي بصدمات ستجعل من كل هؤلاء العودة إلى بلدانهم لأن أوروبا سوف تعاني في المستقبل من تصادم الثقافات وهذا يجري وهو طبيعي وليست المختلفة تتصادم وهذا التصادم سيؤدي في النهاية بأن يعود كل الغرباء. בעולם המוסלמי יש משהו שקוראים לו הג'יהאד השקט. ג'יהאד שקט זאת אומרת, אתה במדינה מערבית ליברלית, והוא מסביר, היה אומר, הנשק שלנו הוא הרחם של נשים שלנו. כי הרחם מביא ילד וילד, ודמוקרטיה מערבית אומרת, בחירות. העם קובע בקלפי. אז מי יקבע בעוד 50 שנה? Para explorar as raízes desse movimento de conquista do Ocidente e o papel da religião na geopolítica global, entrevistamos Eliyahu Yozian. O ex-agente de Israel revela bastidores exclusivos do Irã e do Oriente Médio. A Brasil Paralelo atravessou o oceano e foi até o olho do furacão para produzir o documentário From the River to the Sea. Nossa equipe entrevistou militares, autoridades religiosas, sobreviventes e civis, tanto em Israel quanto na faixa de Gaza. O resultado é uma investigação inédita, sem os filtros da mídia tradicional, que revela a lógica por trás da guerra e o papel fundamental do Irã em toda essa crise. Não é apenas sobre o que acontece lá fora, é sobre como esse conflito pode também bater à nossa porta. O documentário já está disponível exclusivamente para membros da Brasil Paralelo. Ao se tornar membro hoje, você não apenas acessa esta produção premiada internacionalmente, mas viabiliza que continuemos fazendo este trabalho. E estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós, o Plano Mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não precisa mais comprometer o limite do seu cartão com assinaturas anuais. Ao garantir seu acesso agora, você terá em mãos este documentário exclusivo e mais de 100 produções originais da BP. O que você vê aqui no YouTube é só uma parte do vasto conteúdo que os membros recebem. Nossa plataforma conta com filmes premiados, catálogo infantil seguro para todas as idades, cursos exclusivos e análises aprofundadas que você só encontra aqui. Mas atenção, essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível para quem está assistindo a este vídeo pelo link na descrição ou pelo QR Code na tela. Torne-se membro da Brasil Paralelo e nos ajude a continuar fazendo o trabalho que poucos têm coragem de fazer. Clique no link deste vídeo ou aponte seu celular para o QR Code na tela e ative todos os seus bônus agora mesmo.